Oi, nesse vídeo eu queria ajudar vocês a pensarem sobre 4 coisas: o título do seu artigo, o resumo do seu artigo, o objetivo e a introdução. Essas coisas são todas muito interligadas. Aqui na nossa página, a gente tem uma explicação sobre como escolher o título do artigo. O principal é que eles devem ser informativos, né, mais do que simples, direto. Na universidade a gente dá mais valor para ele ser informativo, para ele indicar claramente qual que é o conteúdo do texto. E aí, por isso, eles costumam ser longos e detalhados. Uma estratégia para deixar ele mais atrativo é dividir em título e subtítulo. Né? Por exemplo, análise financeira e uma serralheria atuante no meio. 2 pontos, um estudo de caso. Todos esses aqui que eu peguei de exemplo são títulos de TCPs defendidos aqui na Unifal. Né? Por exemplo, economia e complexidade, a importância da indústria para o desenvolvimento econômico. Governança corporativa, disclosure e desempenho econômico, 2 pontos, o caso do Banco do Brasil. Certo? Então pega esse estilo de título. Você pega uma coisa mais simples, mais direta, coloca 2 pontos, aí você dá uma especificada. Você pode usar interrogação, parece que aqui não é muito comum. Deixa eu ver. Lá. Por que o Estado é ineficaz no combate ao feminicídio? Há evidências de desindustrialização precoce no Brasil? Então, às vezes, se usa a interrogação também, coloca uma pergunta, mas o mais comum é isso, colocar 2 pontos, né, que aí você faz uma parte mais chamativa e aí outra parte mais descritiva, né, mais complicado. Mas também tem gente que prefere colocar um título só. Análise da reforma do Estado Nacional de Brasília e Mané Garrincha sob o ponto de vista orçamentário, até que teve 2 pontos no final. Análise do capital de giro das lojas Renner S.A. pelo modelo dinâmico. Diferencial de rendimentos, tararã, tararã. Tá vendo? Mas que é bem detalhado e dá uma indicação bem boa do conteúdo. Né? Aqui fala que a metodologia vai ser um modelo dinâmico, aqui fala quais trimestres foram usados, esse aqui indica qual comparação que vai fazer. Então pensa isso na hora de criar o seu título, né? De usar título e subtítulo separado por 2 pontos. E tenta ser mais específico. Seu título não pode ser a tributação no Brasil. Isso é muito amplo, mas pode ser a tributação no Brasil. 2 pontos. As propostas atuais de reforma do sistema tributário. Ou a tributação no Brasil. O problema dos impostos indiretos. Ou a falta de progressividade. Né? Aí você pode até usar um título mais geral, mas aí depois no subtítulo você especifica. Certo? Próximo ponto, que é o resumo do artigo. Mas antes disso, pensar sobre o objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa é muito importante. Costuma ser um ponto que as bancas vão, né, na hora que você vai defender o seu TCP, a banca vai olhar com bastante cuidado qual que é o seu objetivo e se o seu trabalho está adequado a esse objetivo, se você perseguiu esse objetivo. É claro que tem alguns objetivos que é impossível de fechar ele completamente num TCP. Mas o que as bancas ficam muito preocupadas é se você propôs um objetivo, mas fez outra coisa. A gente fala fugiu do objetivo. Então tem que ter muito claro isso. Né? Qual que vai ser o seu objetivo, tentar fazer ele restrito, mas de uma maneira que seja interessante. Alguns exemplos aqui. Descrever o funcionamento da poupança, apresentar o rendimento real da poupança nos últimos 5 anos, comparar, tararã, explicar como é feito o cálculo. Né? E note como usa verbos como esse aqui, descrever, apresentar, comparar, tararã, tararã. E que os objetivos podem ser simples, humildes, assim. Principalmente aqui na disciplina, o interesse é vocês aprenderem a fazer bem feito. Aí depois no TCP vai depender do seu orientador, se você vai ter pretensão de fazer alguma coisa maior ou mais restrita, certo? Mas só guarda isso, que é muito importante ter o objetivo claro e que ele vai ter que aparecer em 3 lugares, no resumo, na introdução e nas considerações finais. No resumo e na introdução é um tanto repetitivo, vocês vão ver depois na hora que eu der exemplos. Porque você pode usar até a mesma frase, assim, o mesmo texto. Agora, nas considerações finais, você vai falar no passado. Né? O objetivo desse texto era, né, o objetivo do texto foi,
e aí o que você conseguiu chegar nesse objetivo. Mas falar nesses 3 lugares é um jeito de deixar amarrado, assim. A gente fala, deixar muito claro que você definiu o seu objetivo, perseguiu ele durante o texto, e aí lá nas considerações finais você indica o que você conseguiu sobre esse objetivo. Vamos ver os exemplos aqui. Aqui no resumo do nosso artigo modelo. O objetivo desse artigo é apresentar 3 modelos de gestão financeira conjugal. Isso é, como os casais podem dividir receitas e despesas. Esse é o modelo de artigo da disciplina. Aí vamos ver como aparece aqui. O objetivo desse artigo é apresentar 3 modelos na organização das finanças conjugais. Muito parecido, se não igual, né? Na gestão financeira conjugal ou nas finanças conjugais. Então, só uma modificaçãozinha de nada. Aí vamos ver nas considerações finais, como que ele aparece de novo lá. Olha lá, o artigo apresentou a importância das finanças para ver, discutiu 3 modelos de gestão. Tá vendo que é a mesma ideia, aqui um pouquinho mais detalhado, só que no passado. Vamos ver esse aqui que é o TCP da Raíssa, né? Tá nessa lista aqui. Vocês podem depois experimentar, dar uma olhada em outros para ver como que funciona. Vamos achar um objetivo. O objetivo do artigo é explorar dados das transações comerciais, OLIX, tarará, tarará. Isso no resumo. Vamos ver na introdução. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma análise exploratória dos dados das transações comerciais, a mesma ideia, mas com outras palavras. E vamos ver lá no final. As considerações finais. Não fala explicitamente, mas chega que, a partir da análise realizada, é possível observar o funcionamento do comércio eletrônico no Brasil. Não fala especificamente que o objetivo era não sei o quê. Mas está implícito. Acho que conta como estava aqui. Esse outro que é um TCP sobre empreendedorismo, metodologias de ensino do empreendedorismo. Tem se mostrado crescente, com isso discussões têm sido feitas. O presente trabalho, por meio de uma revisão, mapeou as principais metodologias. Então está implícito aqui falar que o objetivo do trabalho era mapear as principais metodologias por meio de uma revisão bibliográfica. Esse aqui é o artigo sobre Insurtex, da Iarine, também está lá na lista. O artigo tem como objetivo analisar mercados novos e crescentes no Brasil. Eu esqueci do outro dia na introdução. Esse artigo tem por finalidade, outro jeito de falar objetivo, expor como a crescente evolução da tecnologia que vem... Tá vendo? A mesma coisa com outras palavras. Vamos ver se está no final. O presente artigo mostrou que a era digital... Então, retoma, sem falar explicitamente, mas retoma o que era o objetivo. Aí vamos ver esse aqui, que era mapear as principais metodologias. Vamos ver na introdução. Para Schumpeter, Dolabella. Dado esse cenário, o presente trabalho busca explorar estudos da educação empreendedora no Brasil e entender suas principais metodologias. A mesma ideia com outras palavras. E aí vamos ver se aparece, a gente chamou considerações finais de comentários finais. E a busca de técnicas por ensino, também está implícito. Então, não fala explicitamente esses 3 sobre o objetivo, mas retoma. Eu acho que conta como claramente retomando o objetivo e falando o que foi visto. Beleza? Então, isso é o objetivo. A escolha do objetivo é muito importante e ele tem que aparecer de alguma maneira nesses 3 lugares. Pode ficar repetitivo entre o resumo e a introdução, e depois, de alguma maneira, retoma nas considerações finais. Não esquece dessa história do objetivo. É muito importante ter isso bem claro. Um jeito de deixar o seu texto organizado. Certo?
E aí agora o resumo. O resumo é uma parte decisiva, porque quando a gente está pesquisando assuntos, normalmente a gente lê dezenas de resumos para só depois decidir aqueles que a gente realmente vai ler. E aí, por isso, o resumo tem que ser uma miniatura do trabalho. Um jeito que as pessoas às vezes explicam é que ele é um texto separado do seu trabalho. Então, não pensa no resumo como uma introdução ao seu trabalho. Ele não é uma introdução, ele é um substituto do seu trabalho. Ele é uma miniatura do seu trabalho. A ideia é que ele vai resumir os aspectos mais importantes. Quais são os aspectos mais importantes? Qual que é o objetivo? Qual que é a metodologia? E quais são os resultados? No nosso caso aqui na disciplina, a nossa metodologia é muito simples. É uma revisão de literatura narrativa. A gente já viu lá naquele texto na aula sobre tipos de pesquisa. Mas outras pesquisas normalmente têm umas metodologias mais complicadas, e aí isso é explicado rapidinho lá no resumo. Mas para a gente aqui basta ter uma frase desse tipo: a metodologia adotada é a revisão de literatura a partir do Google acadêmico e das informações contidas nos outros lugares que você consultar e tal. Mas só menciona que é uma revisão de literatura narrativa, e isso já é suficiente aqui para a nossa disciplina. Certo? Mas guarda então, o resumo é um parágrafo só, a gente não divide ele em parágrafos, que tem objetivo, metodologia e resultados. Vamos ver como é que aparece aqui. Eu gosto de ver isso aqui, ó. Quer dizer que outros alunos estão usando o nosso modelo, quer dizer que vocês estão estudando. O resumo é assim: logo depois da folha de rosto, que é a capa com esse textinho, você tem vamos fazer direito. Tem a capa, aí tem a folha de rosto, aí vem o resumo. Você coloca o título. Às vezes vocês vão ver resumos com outras formatações, assim, por exemplo, mas não precisa. Aqui para a disciplina a gente faz o resumo com um parágrafo, com a mesma formatação do texto, tamanho 12, espaçamento 1,5. Só deixamos em uma página separada antes do sumário. Então aqui, as decisões financeiras são uma das principais fontes de conflito entre os casais. Uma frase introdutória. Logo depois disso, já cai no objetivo. O objetivo do artigo é apresentar tarará, a metodologia adotada, dananã, e aí depois explica quais são os principais resultados. No caso desse aqui, é apresentar esses 3 modelos. Vamos ver nesse TCP aqui da Raíssa. Que aí o objetivo já começa com o objetivo, não tem aquela frase introdutória. Então a frase introdutória é opcional. Mas aqui fala qual que é o objetivo, e aí para tal fim foi realizada uma pesquisa empírica baseada em estatísticas descritivas, e vai explicando como que foram juntados os dados, especifica mais sobre os dados. E aí depois vem os resultados. Então essa aqui é a parte da metodologia. Como é uma coisa empírica, tem mais detalhes, não é só uma revisão de literatura. Aí aqui vem os principais resultados. No caso de vocês pode ser 2 frases, já é suficiente. Não precisa ser desse tamanho aqui para a nossa disciplina. Vamos ver esse aqui sobre empreendedorismo. Como é que ficou o resumo? Aí aqui introduz, falando sobre empreendedorismo, mais introdução, fez uma introdução maior aqui. Lembra que no anterior da Raíssa nem tinha introdução, no artigo modelo tinha uma frase de introdução, aqui um pouco maior. Mas aí aqui já vem o objetivo, e junto com o objetivo já fala qual que é a metodologia, que é a revisão bibliográfica, mesma coisa de revisão de literatura. Então fala implicitamente o objetivo é mapear, e aí já fala qual que é a revisão de literatura, e aí apresenta o resultado, os resultados. Foi constatada a necessidade de uma reestruturação dessas metodologias. Vamos ver esse aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Já cai direto no objetivo, e aí dá uma especificada sobre o que vai fazer, que já conta com uma metodologia. Mas aí aqui fala de revisão de literatura, matérias em revistas de seguros e outras coisas. Especifica os dados, e aí fala como que o texto está organizado, que já conta como os principais resultados, que aparece de maneira mais clara aqui também. Certo? Aí depois, pensando no estilo de pesquisa que vocês vão fazer,
né? Se você vai mais social, dá uma olhada aqui, se é mais matemática, dá uma olhada em outras aqui embaixo, né, para ver o estilo de resumo que se faz na sua área. Mas sempre vai ter que ter objetivo, metodologia e resultados, certo? Isso é o resumo. E guarda, o resumo não é uma introdução. Pensa nele como um texto separado, ele é um substituto do texto inteiro. Ele serve para ver o que tem de mais importante no texto, para ver se realmente vai valer a pena ler. Então, por isso, não tem problema, às vezes, repetir partes do resumo lá no seu texto, porque ele é visto como um texto separado, certo? Uma miniatura, um substituto do seu texto. Sobre a estrutura do artigo, eu não vou falar de novo aqui, que a gente já tem outros vídeos sobre isso, né? Mas aqui para a disciplina, a gente divide em 4 sessões só: introdução, considerações finais e no meio 2 títulos que você vai escolher. Para os TCPs em geral, também tem introdução, considerações finais, alguns chamam de conclusão, outros de comentários finais, alguma coisa assim. E aí você pode, lá para os TCPs mesmo, ou outros trabalhos, você pode fazer mais do que 2 sessões. Mas aqui na disciplina são só essas 2 sessões, porque, de novo, não quero dar muito trabalho para vocês, eu quero que vocês se esforcem por fazer um negócio pequeno, mas bem feito. Pequeno, simples, mas bem feito, certo? Para depois vocês alçarem outros voos. Então, a última coisa desse vídeo aqui é a introdução. O que tem que ter na introdução? Aqui na disciplina, a introdução costuma ter 1 página. Né? No restante da vida, vocês vão ver, vocês devem estar lendo outros artigos que têm introduções maiores. Mas aqui para a disciplina, eu sugiro vocês, por causa desse espírito, de fazer o simples, bem feito, fazer ela em 1 página, né? Por exemplo, com o primeiro parágrafo apresentando o tema de alguma maneira, o segundo você pode delimitar, o terceiro se apresenta a justificativa e o seu por que o seu tema é importante, né? O objetivo vai estar aqui no segundo parágrafo. Mas você pode fazer o objetivo no primeiro também, né? Você pode juntar tudo. Aí você tem liberdade, isso não é muito regra. Só queria que vocês guardassem que tem que ter 3 coisas na introdução: o objetivo, a justificativa, né, por que é importante estudar aquilo, e depois o último parágrafo é um roteiro, falando como que o texto está estruturado, falando que ele está dividido em 4 sessões, além da introdução das considerações finais. A primeira delas apresenta, a segunda não sei o quê, certo? Vamos ver como que esses artigos que a gente está olhando aqui fazem isso. Primeiro, o nosso modelo, né, sobre finanças conjugais, fala sobre a importância das finanças no casal, fala que isso pode gerar algum tipo de problema, então apresentei o tema, especifiquei o objetivo, o tema, e aqui eu apresentei o objetivo de maneira mais clara. E aí a justificativa está aqui, né, falar que daqui que surge muito sofrimento e conflito e até o fim do casal. Isso é a justificativa. Por isso que é importante estudar finanças conjugais. Então, primeiro eu dei a justificativa junto com a apresentação, depois o objetivo e depois a estrutura. O texto está organizado em 5 sessões. Tarará, tarará, tarará. 5, introdução, detalhe a seguir, a terceira, por fim, são feitas, não são 5, então são 4 sessões. Mas viu que eu apresentei a justificativa antes de cair no objetivo. O importante é o objetivo estar muito claro. Isso aqui é muito comum em bancas. Assim. Muito comum os alunos serem criticados porque não estava muito evidente qual que era o objetivo. Então, peque pelo exagero aqui, de deixar bem claro, falar assim, o objetivo é, a finalidade desse estudo é, esta pesquisa pretende, porque lá na sua banca vão te cobrar isso, certo? Então, muita atenção em deixar o objetivo claro aqui na introdução também. Você já falou dele no resumo, mas fala na introdução também. Vamos ver a introdução aqui da Raíssa. Fala sobre atividades comerciais, sobre o e-commerce, aí aparecimento dos marketplaces, apresentou o tema, especificou o tema, aí cai no objetivo de maneira bem clara, e aí a estrutura do texto, como que o texto está organizado. O de empreendedorismo. Fala sobre empreender, né, uma das principais referências sobre empreendedorismo é o Schumpeter, faz até uma citação direta.
aí a introdução dele é maior, né? Mas aí aqui ele cai no objetivo. Então aqui ele já apresentou a justificativa, foi especificando o tema, e aí cai aqui explicitando qual que é o objetivo e como que o texto está organizado. Certo? Então uma introdução maior, não tem nenhum problema, é um estilo de se fazer. O sobre Insurtechs, da Yarine, já cai falando qual que é o tema, né, qual que é o objetivo, deixa aqui mais claro ainda. Aqui justifica que está crescendo, que vai mudar o mercado sobre isso. Aqui a justificativa de maneira bem clara, tema retratado é importante para relatar, fala qual que é a metodologia, e aí como que o texto está estruturado, né, o que a gente chama de roteiro, né, o roteiro, a estrutura do artigo. Certo? Então, são essas coisas que eu queria esclarecer nesse texto. Como delimitar o objetivo, como que isso é importante, como que ele tem que aparecer nos 3 lugares, como escolher o título, né, eu acho essa estratégia do título e subtítulo é muito boa para você conseguir ser mais informativo, ser mais detalhado, sem deixar muito pesado, muito chato. O resumo, a história de que ele é um substituto, uma miniatura, não a introdução, e que ele tem que ter essas 3 coisas, objetivo, metodologia e resultados. E aí a gente viu o que tem que ter na introdução, que é o objetivo, a justificativa e o roteiro, né, falando como que o texto está organizado. Certo? Espero que tenha ajudado vocês. Tchau!